Boa tarde! Começa agora o seu jornal diário, o Gaspar News, ao vivo aqui na TV Gaspar, para mais de 120 países pela internet, com o apoio de Ciplac, Forros e Divisórias, LHS Móveis, Quiloja Multimarcas e Marques Contabilidade e Assessoria. As construções da Ponte do Vale deverão receber os recursos entre 15 a 30 dias. A afirmação foi do prefeito Celso Zucchi em coletiva de imprensa realizada na manhã de hoje. Zucchi afirmou que esteve na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, no Ministério das Cidades, na Caixa Econômica Federal e na Câmara dos Deputados para garantir que os 7,94 milhões pendentes referentes a 4 medições da obra entre novembro de 2012 e março de 2013, sejam pagos à Artep-AM Martins, responsável pela construção da ponte. Um representante da empresa também acompanhou a movimentação em Brasília e garantiu que os trabalhos não irão parar 100%. Segundo a secretária de Planejamento, Patrícia Scheidt, a Artep-AM Martins garantiu que pelo menos 25 funcionários continuam na cidade e deverão manter os trabalhos, mais especificamente na margem esquerda, durante as próximas semanas. O próximo passo do prefeito será empenhar uma outra emenda parlamentar, também destinada às obras da Ponte do Vale, no valor de 31 milhões, aprovada no orçamento de 2013. O prazo para a conclusão da obra continua o mesmo, segundo o prefeito, já que o seu cronograma está bastante adiantado. E a nossa equipe flagrou o despejo de embalagens de agroquímicos nas margens do Ribeirão Gaspar Grande. Nós fizemos contato com a Gerência Municipal de Meio Ambiente, que irá investigar o autor do despejo irregular. Você confere os detalhes nessa reportagem. A partir da denúncia de um morador do bairro 7 de Setembro, a equipe da TV Gaspar encontrou várias embalagens de agroquímicos na margem do Ribeirão Gaspar Mirim, que corta o centro da cidade, entre o bairro 7 e o centro. Segundo um comerciante próximo, o material estava jogado ali há aproximadamente 15 dias. Além das embalagens, embaixo da ponte foi encontrada uma infinidade de lixo. Contatado pela nossa equipe, o gerente de meio ambiente de Gaspar, Daniel Fernando Cardoso, foi até o local averiguar a situação. Esse material que é resíduo, ele é objeto da logística reversa, então ele é uma embalagem que ela já tem que ser mandada de volta para o vendedor do produto. Quem vende o produto, ele exige que seja recolhido, então a embalagem vazia. Então o maior perigo desse tipo de embalagem jogado no meio ambiente é que isso pode conter algum resíduo ainda do herbicida ou do defensivo, que pode estar sendo diluído na água e causar então uma série de contaminação que não é o que o corpo hídrico está acostumado. Então a concentração principalmente, porque todos esses tipos de defensivos são diluídos para aplicação, então a concentração dele que é o maior perigo então para o meio ambiente, né? Segundo o gerente, esse tipo de despejo é incomum em Gaspar, porque os próprios agricultores que utilizam esses produtos sabem do risco que representam e qual o destino correto que deve ser dado a eles. Daniel explicou que é muito difícil descobrir o autor do despejo, mas que a Gemades irá investigar o caso. E a gente vai tentar identificar quem fez esse despejo irregular e na dificuldade da identificação vamos com certeza estar encaminhando a uma empresa que já faça esse recebimento para que tenha destino correto essa embalagem. É um caso sério, né? Porque contamina e pode contaminar os nossos recursos hídricos, e cuidar do meio ambiente nos tempos de hoje é primordial. E na semana passada, a câmera ao vivo da TV Gaspar na Rua São José flagrou o furto de uma bicicleta. Você acompanhou essas imagens no nosso programa na semana passada e também no site da TV Gaspar. Hoje, a bicicleta foi devolvida pela Polícia Civil aos proprietários numa ação conjunta com a Delegacia de Itajaí. Você vê os detalhes da retomada da bicicleta nessa reportagem. Na manhã desta sexta-feira, a bicicleta que foi furtada no centro da cidade na semana passada foi devolvida ao proprietário. O furto foi flagrado pela câmera ao vivo da TV Gaspar e também pelas câmeras de vídeo monitoramento do município. Os ladrões eram de Itajaí. Um deles era menor e ambos já tinham passagem pela polícia. Bom, a partir das imagens que foram coletadas logo depois após o crime, foi identificada a placa do veículo, então diligenciado até a residência onde estava registrado o proprietário desse veículo, na cidade de Itajaí,
e lá, e depois de alguma conversa com o proprietário do veículo e o proprietário da residência, foi constatado que realmente ele era o autor do furto e ele indicou que a bicicleta estaria com outra pessoa, que é um adolescente, onde nós também diligenciamos nesse outro local e tivemos êxito aí em localizar a bicicleta e apreender, encaminhar todo mundo para a delegacia de Itajaí, onde foram feitos os procedimentos cabíveis em relação ao adolescente que estava de posse da bicicleta. E após a bicicleta veio para Gaspar e hoje está sendo devolvida para os proprietários. Segundo o delegado, a dupla já vinha praticando furtos e outros crimes no município e tinha inclusive planos de voltar a agir em Gaspar no dia de ontem, ação que foi frustrada pela chegada da polícia. Para a mãe do menino que teve a bicicleta furtada, a identificação e apreensão dos criminosos só foi possível graças às imagens captadas pela câmera da TV Gaspar. A polícia só chegou à conclusão que o carro estava envolvido por causa da imagem da câmera da TV Gaspar. Daí a Polícia Militar foi atenciosa, olhou todas as imagens, a Polícia Civil também. Daí um conjunto de todos, graças a Deus, né? Pegamos o bem de volta. De acordo com o delegado Egídio Maciel Ferrari, o ladrão que é maior responderá a um inquérito policial na delegacia de Gaspar e o menor já está respondendo por ato infracional em Itajaí. Para Ferrari, a conclusão bem-sucedida desta investigação, a partir das câmeras de vídeo monitoramento, poderá ajudar a diminuir a atuação de criminosos no centro da cidade. Com a divulgação de que nós chegamos nessas pessoas através das imagens, eu tenho certeza que muita gente, pelo menos nessa área de cobertura das câmeras, deixa de praticar crimes porque sabe que vai ser mais facilmente descoberto. A câmera ao vivo da TV Gaspar prestando um excelente serviço à nossa comunidade e também as câmeras de vídeo monitoramento monitoradas pela Polícia Militar em conjunto com o trabalho investigativo da Polícia Civil, mostrando o resultado para a comunidade. Vale ressaltar também que a família se empenhou bastante em ter o seu bem de volta. Quando a gente não denuncia, quando a gente não vai atrás do que é nosso, nós acabamos ficando à mercê dos criminosos. E na manhã de ontem, ainda falando em polícia, a Polícia Militar apreendeu drogas na Marinha. A apreensão aconteceu durante uma ronda de rotina na localidade. Ao avistarem um grupo de pessoas em atitude suspeita, os policiais fizeram a abordagem, mas não encontraram nada com os suspeitos. A droga foi encontrada no chão e por isso ninguém foi preso. Havia no local 69 pedras de crack, 8 petecas de cocaína e uma bucha de maconha. O material foi encaminhado à Delegacia Civil para as devidas providências. E o preço do tomate, que foi tema de polêmica em rede nacional, voltou a cair. Nós fizemos uma pesquisa de preço nos mercados da cidade e você vai conferir agora o que nós encontramos. Alvo de polêmicas pela alta dos preços nas capitais, o tomate deve começar a ficar mais barato nos próximos dias. Em Gaspar, em alguns mercados, o quilo da fruta chegou a custar mais de R$ 6. Nesta semana, o preço variou entre R$ 2 a R$ 4,59. Segundo os responsáveis pela área de compra nos mercados, a safra este ano foi menor. Mas os mercados daqui têm comprado tomates no próprio estado e, por isso, têm conseguido manter o controle do preço. Agora, a tendência é o preço baixar em função do aumento da produção. Nas grandes redes de supermercado da cidade, em dias de oferta, o tomate pode ser encontrado esta semana por até R$ 2,89. Mas na feira livre foi onde encontrou-se o menor preço, R$ 2,00 o quilo. Porém, segundo os feirantes, há um mês o tomate chegou a custar R$ 5,50 na feira. Em função das chuvas dessa semana, ainda existe uma possibilidade de o preço voltar a subir, mas não chegará ao preço que se está cobrando nas capitais. É que o tomate está vindo agora da nossa região aqui de Santa Catarina, então não tá tão caro como lá em São Paulo, que o tomate vai daqui para lá, no caso, né? E essa variação toda por causa dessa chuva essa chuva queima o tomate, o clima, muito sol, coisa assim também, tudo atrapalha um pouco, né? A expectativa é manter esse preço ou dar uma baixadinha um pouco. Segundo as informações que nós obtivemos, o preço nas capitais vai continuar alto ainda por mais tempo. Como a demanda lá é maior,
o preço vai demorar um pouco a cair. Ainda bem que aqui em Gaspar a gente já encontra tomate bem baratinho e a nossa comidinha pode ficar bem temperada. Vamos agora falar do tempo em Gaspar. Os termômetros apontam 29 graus e a umidade relativa do ar está em 61%. Hoje, sol com muitas nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Amanhã o dia vai estar chuvoso até a noite. Sábado de chuva, então, aqui em Gaspar e na região. E no domingo o dia deve permanecer nublado, mas sem chuvas. Você assiste agora as imagens da nossa nova câmera ao vivo na ponte Hercílio Deck. A nossa câmera está lá na margem esquerda e possibilita que você veja o trânsito na nossa querida ponte e dá para acompanhar até o andamento das obras, né? De um pouco de distância ali, mas dá para ver o andamento dos trabalhos na reforma da nossa ponte que ainda não terminou. Bom, no próximo bloco nós vamos conversar com a escritora gasparense Elke Cristina Schramm-Moser. Ela lançou um livro essa semana e nós vamos conversar com ela então sobre um pouco do enredo da história e o que a motivou a entrar para o mundo da literatura. Daqui a pouco, após o intervalo comercial. Não saia daí, nós voltamos já já. A Motec Motopeças está presente no mercado de manutenção e comércio de peças, atendendo com rapidez e excelência toda a população. Contamos com uma ampla e completa oficina, onde realizamos todo tipo de manutenção preventiva e corretiva, inclusive injeção eletrônica. Venha conhecer nosso trabalho. A Rua Arnoldo Schramm, 145, bairro Centro, em Gaspar. Ciplac, forros, divisórias e gesso drywall. Rua Hercílio Zimmermann, número 501, no bairro Margem Esquerda, 3397-1283. ciplac.com.br. Que Loja Infantil e Multimarcas. 2 lojas no centro de Gaspar. Que Loja? Aqui você encontra as melhores marcas. 3332-2193. Na LHS Móveis, você encontra peças em fibra sintética, junco, ratã e decorações para jardim, tudo para compor ambientes com sofisticação e versatilidade. LHS Móveis, com fabricação própria. Na rodovia Jorge Lacerda, no bairro Poço Grande, em Gaspar, e também no centro de Ilhota. Marques, Contabilidade e Assessoria. Telefone 3332-0580. A Prefeitura de Gaspar iniciou a execução da drenagem pluvial da Rua Fernando Kraus. Após esta etapa, será realizada a pavimentação asfáltica no local. A obra, orçada em aproximadamente R$1 milhão, contará com contrapartida da Prefeitura na ordem de R$115 mil. Em 2011, a Secretaria de Obras realizou a execução de aproximadamente 520 metros de drenagem e pavimentação asfáltica desta via, onde investiu com recursos próprios cerca de R$300 mil. Gaspar, comemorando 79 anos. Estamos de volta com o Gaspar News ao vivo aqui na TV Gaspar. Hoje nós vamos entrevistar a autora deste livro, Quando um Segredo é Revelado. A escritora é a gasparense Elke Moser. Ela fez o lançamento da sua primeira obra de literatura aqui no município durante essa semana. Você confere aqui, esse é o livro da Elke, mais uma obra de um gasparense, escritor, e que nós temos o prazer de entrevistar hoje. Elke, conta pra gente o que te inspirou para fazer esse livro. Bom, Aline, tudo começou há bastante tempo, já lá em 2008, quando a minha mãe me perguntava por que eu não escrevia um livro, porque eu sempre gostei muito de escrever. E ela, lendo os meus escritos, achava interessante e foi me incentivando, mas eu jamais pensei em algum dia publicar, né? Só que conforme ela foi falando, a ideia foi tomando corpo e aí a gente fui anotando, fui escrevendo, comecei em caderno, em lápis, borracha, e aí depois, passando para o computador, a coisa saiu. Hoje a gente está com o livro na praça, né? Mas o incentivo mesmo foi da minha mãe. E a história, tu te inspirou em quê? Porque é uma obra de ficção científica, né? Mas tu te inspirou em alguns elementos da realidade do teu cotidiano? Então, ela é uma obra de ficção, com certeza.
Mas quando eu comecei a escrever, eu não tinha um tema definido, não sabia o quê. Então eu comecei a escrever algumas passagens da minha infância, que foi muito feliz com meus irmãos. A gente, naquela época, era muito aventureiro, então existiam passagens bem alegres. E comecei a escrever sobre elas. Só que quando a ideia de algum dia publicar o livro, ela realmente se firmou e eu decidi que um dia isso iria acontecer, eu comecei a mudar, porque as pessoas que conviveram comigo na infância, elas vão achar interessante, vão se identificar. Mas as pessoas que não viveram nenhuma dessas passagens, não teria sentido. Então, tirei alguma história que eu achei que não seria tão interessante, incrementei outras, e aí ele foi se crescendo, foi crescendo. E aí, então, eu resolvi colocar um segredo para ficar mais criativo, né? As pessoas terem mais curiosidade. E aí, então, a parte de infância e adolescência, as pessoas que conviveram mesmo comigo vão talvez se identificar em uma outra passagem. Mas a fase adulta, porque ele é em 3 partes, assim, realmente é inteirinha ficção. Inclusive, o segredo do livro é ficção também, não aconteceu de verdade. E o que te estimulou a enveredar, então, para o lado policial? Tu costumava ler romance policial? Isso, eu sempre gostei muito desse tipo de literatura, né? Então, por isso que eu achei que seria interessante também colocar, né? Para realmente torná-lo mais atrativo. Agora, escrever um livro não é uma tarefa muito fácil como muita gente pode pensar, né? A gente estava conversando antes de começar o programa e a Elke estava me contando que ela já começou a elaborar o livro com a intenção de publicar em 2008, né? Faz 5 anos já, quase. Exatamente. Só que nesse período todo, muito tempo ele ficou engavetado, né? A gente não ficou trabalhando nele, assim. Na verdade, eu retomei faz 1 ano e pouco, que aí eu dei mais valor e trabalhei bastante em cima dele. Assim, o incentivo foi de uma colega que estava num processo de lançar o dela também, que é a Karine, que lançou um romance no ano passado. E aí eu percebi que era possível, que se ela conseguiu, também conseguiria, né? Então foi onde eu tomei ele de vez e aí saiu, né? Uhum. Você pode contar um pouquinho pra gente do enredo, para quem ainda não conhece sobre a história, né? Então, é a história de uma advogada de muito sucesso, e conta desde o nascimento dela, da ligação que ela tem com o pai, coisa de pressentimento mesmo, né, um com o outro. E aí passa algumas fases, então, de infância, adolescência, e na infância acontece, junto com uma amiga, acontece um fato que virou um segredo entre as duas. O leitor, já nos primeiros capítulos, vai saber qual é o segredo, mas o pulo do gato está no final, na fase adulta, quando ele é revelado, né? Da maneira que ele é revelado. Então, as pessoas que leem colocam bem isso, assim, que dá uma curiosidade, que a pessoa está lendo e quer sempre saber o que vem pela frente, né? E aí a gente, então, assim, tornou ele essa coisa de policial e de ficção, porque para tornar mais atrativo, né? O lançamento do livro aconteceu nessa semana, né? Teve a participação de várias pessoas da comunidade, já foi noticiado na imprensa, e você tem recebido já o feedback desses leitores, apoio de outros escritores? Olha, Aline, foi uma noite assim glamourosa, muitos amigos, foi um evento bem descontraído, né? Agradecer, não vou nem nominar, porque são tantas pessoas, tantos amigos a agradecer, que a gente corre o risco até de deixar algum de fora, né? E o feedback, sim, com certeza. As pessoas que haviam lido antes do lançamento, alguns mais próximos que, né, já tinham adquirido, e os que estão lendo ainda, vêm e me colocam assim, realmente que é muito bom, que ele prende a leitura, que é de fácil, se lê fácil e rápido, né? Então, eu realmente estou muito, muito feliz, assim. Gostou da experiência? Pretende escrever outros? Adorei a experiência. Eu acho que eu sou servidora pública há bastante tempo, mas eu me descobri como escritora. Depois que eu lancei esse livro, que eu vi que essa é a minha praia, como diz o outro, né?
E já tem um segundo livro, que já está mais de metade escrito. E assim, realmente, daqui a algum tempo, com certeza vou lançá-lo também. Ah, que legal, a gente vai ficar esperando então a segunda obra da Elke. A Elke também foi professora, né, aqui no município de Gaspar, e assim você também teve contato com tudo o que há de relacionado à cultura no município. No teu ponto de vista, a cultura ela recebe os investimentos que necessitaria ou ainda precisaria de uma atenção maior de políticas públicas nesse sentido? Olha só, Aline, aí eu vou falar do Brasil inteiro, não só do município de Gaspar, né? Realmente está muito aquém. As pessoas que escrevem, qualquer produção, seja um CD, um cantor, um músico, um compositor, um escritor, um poeta, ele foi feito para aquilo, para fazer, para produzir. E ele não é possível que nós, que estamos nessa área, tenhamos que colocar um livro, um CD debaixo do braço e sair de porta em porta vendendo. E é isso que acontece hoje em dia, né? Então, assim, ó, tem que existir uma política pública séria, né? Aí eu falo, inclusive já falei lá na noite de lançamento, assim, como um pedido mesmo, que os nossos governantes comecem a olhar para isso, fazer um projeto de lei, um programa que incentive os talentos gasparenses, porque são muitos que estão aí que não conseguem. Eu, graças a Deus, bati nas portas certas, né? Os meus patrocinadores foram maravilhosos. Quando eu mostrei o projeto, já de imediato aceitaram e me ajudaram, e por isso que saiu. Porque se fosse assim, esperar por algum incentivo cultural, seja federal, estadual, municipal, realmente torna-se muito, muito complicado. Ia demorar mais do que os 5 anos que ele já levou na produção. Com certeza, não tenha dúvida. E dos escritores aqui de Gasparense, nós temos já muitas pessoas atuando na literatura aqui em Gaspar, alguns até recebendo reconhecimento fora, né, do estado e do país. Uhum. Como é que você foi recebida pelos seus colegas agora de uma nova atividade? Bom, como eu sou bem novata, né, eu já fui convidada, então, para participar da Sociedade dos Escritores Gasparenses, né? Não sei qual é a dinâmica de trabalho deles, não estou inteirada ainda, mas eu pretendo participar de uma reunião para saber, não sei se eles produzem ou se eles trocam experiências, como é que é. E tem também a Sociedade dos Amigos da Biblioteca, que aí é mais voltada para a leitura, né? E tem as produções independentes, que, a exemplo do seu Bridon e da Dona Arlete, né? Que fazem um sucesso muito maior fora daqui, né? Do que realmente aqui. Mas eles te deram apoio, te incentivaram, porque eles sabem também como é que é essa mesma dificuldade que você já colocou de qualquer pessoa do ramo cultural conseguir apoio para suas obras, né? E acredito que um incentive o outro, né? Continue escrevendo. O apoio vem sim, com certeza, de todos os lados, né? Principalmente das pessoas voltadas à cultura, né? E para incentivar a continuar sempre, né? Então, eu acho que isso também é importante. É claro que o financeiro é primordial, mas esse apoio, esse incentivo para a gente continuar e que eleva mesmo a nossa autoestima, né? Isso é também fundamental, gente. E eu recebi, graças a Deus. E ainda recebo. Ah, que legal. Você tem programação de lançar o livro em outros locais? Em outras cidades? Para falar bem a verdade, ainda não pensei nisso, né? Isso é agora um segundo passo. Uhum. Por enquanto, então, as pessoas podem encontrar os livros aqui em Gaspar? Isso. Nós temos na Mega Bazar, no Xodosson e na Coração do Estudante. É uma leitura recomendada para adultos, né? Porque é um romance policial. Isso. Assim, eu diria 8ª série, 8º ano já dá para começar a ler, assim, adolescente e adulto. Uhum. E será que vai ter algum exemplar desse pelas escolas ou vão adquirir nas livrarias aqui da cidade? Aí já não sei. A Lúcia da biblioteca, que é a coordenadora, já demonstrou interesse em comprar para as bibliotecas da escola. A gente está aguardando o contato dela para ver se realmente vai fluir. A família, então, com certeza ficou bem feliz de ver todo esse projeto realizado, já que eles foram seus principais incentivadores, né? Com certeza, foram eles que leram o manuscrito, que os meus principais estimuladores foi a minha família, com certeza. Tá todo mundo bem orgulhoso, então. Bem feliz. Bem feliz. Torcendo bastante.
Que bom. Então nós vamos aguardar aí o próximo. Pode dar uma dica pra gente do que é o próximo livro também? Olha, o próximo livro, ele não tem nada a ver com esse aqui, não. É uma continuação, não, apesar de que muita gente já está pedindo uma continuação, os que já leram e gostaram da história. Mas ele é totalmente diferente. Eu não sei nem classificar ainda se é um drama ou se é um romance também, não sei. Porque ele é muito baseado na história de vida de uma pessoa que eu conheci e que me contou algumas passagens e que eu achei interessante. Mas eu assim ainda não posso divulgar quem é a pessoa, porque eu nem conversei com ela ainda sobre isso, né? Eu quero terminar o livro, mostrar para ela, para ver se ela me autoriza e tal. Ou então torná-lo todo ficção também, porque... E o que te inspira, então, são essas histórias de vida, assim como esse primeiro foi a partir da sua, as histórias de vida que te estimulam. É, porque a gente tem que ter um tema, um foco para seguir e desenvolver, né? Porque quando a gente vai escrever um livro, não é só colocar passagem, tem que ter toda uma coerência, uma cronologia que torne a história interessante, né? Então, se a gente tem um tema, daí fica mais fácil para seguir, para construir a história. Tens alguma dica para quem gosta de escrever, tem um sonho de lançar um livro? Inclusive já conversei com várias pessoas que têm essa vontade, mas que se dizem incapazes, né? E isso não existe. Então a minha dica é fazer como eu fiz. Pegar um caderno, um lápis, uma borracha e começar a escrever sem se preocupar com essa questão de tempo, de como descrever ambientes, porque assim, quando a gente faz um livro, tem que descrever todo o ambiente. Não é como a imagem que a gente olha, né? Toda a característica do personagem, isso tudo. Então isso realmente é mais difícil do que uma imagem que a gente vê. Mas as pessoas têm que ir escrevendo e depois, se não conseguirem colocar na cronologia, procurem alguém que coloque, que consiga, um escritor ou um anônimo que seja, mas que tem que colocar, tem que expressar, porque a gente tem muito talento perdido por esse município que não tem coragem de se expor, de colocar e se acha incapaz, né? Quando na verdade não é isso. Tem isso também, né? É ter coragem de expor a tua obra para também a apreciação da comunidade, que às vezes pode te dar o retorno que tu esperavas ou também não, né? Com certeza. E toda a crítica, seja ela positiva ou não, ela é importante. No meu caso, por exemplo, eu já estou no segundo livro, então todas as críticas que vêm para esse, eu já vou utilizar no segundo livro, né? Bacana. Essa então foi a Elke Cristina Schiramoser, que acabou de lançar um livro. Nós vamos mostrar aqui mais uma vez para você em casa que ainda não viu. Este é o livro Quando um Segredo é Revelado, da escritora gasparense, mais um talento de Gaspar sendo revelado aqui. Que foi lançado essa semana, a Elke. Elke, muito obrigada pela sua participação aqui no Gaspar News. E a gente está sempre de portas abertas. Quando tiverem novidades, podem nos procurar, que a gente vai sempre estar à disposição para contar aí. Obrigada também. Bom, esse foi o Gaspar News de hoje. O nosso programa fica por aqui. Durante todo o final de semana e até na segunda-feira você vai ter a atualização de notícias pelo nosso site aqui na TV Gaspar. Não deixe também de acompanhar as nossas câmeras ao vivo. Hoje é sexta-feira, você que vai passear, vai para a praia, acompanhe o trânsito pelas nossas câmeras da Avenida das Comunidades, da Rua São José e também da Ponte Hercílio Deck. É a nossa TV Gaspar prestando serviço aqui para a comunidade. E na segunda-feira você tem todas as informações do município e também do esporte com o Gerry de Oliveira no TV Gaspar no Esporte. Um ótimo final de semana para você. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada também aos nossos patrocinadores, Ciplac, Forros e Divisórias e LHS Imóveis, que são responsáveis pelo nosso cenário. Marques Contabilidade e Assessoria e também pela Loja Multimarcas Adulto e Infantil, que hoje disponibilizou o meu figurino. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você e até mais!